Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, no último vídeo eu falei sobre razão de aspecto e nós olhamos aqui esse documento e eu queria mostrar para você, tornar algo mais teórico em termos de matemática. Eu queria mostrar esse exemplo aqui para você na planilha. É uma planilha de perda de carga que eu desenvolvi do zero com recursos aí de alguns cursos que eu fiz, de algumas literaturas. Então eu peguei aquelas duas vazões, né? Na verdade a vazão é a mesma. Eu tenho uma vazão de 8.500 com 8.500 também, em duas seções transversais diferentes, 500 por 500 e 1.000 por 250. Esse cálculo aqui é de uma outra rede de dutos, eu vou ignorar por hora. Eu vou fechar, beleza? E vou mostrar para você o impacto da razão de aspecto no nosso cálculo de perda de carga em dutos lineares, né? Então, só para vocês entenderem aqui, falando aqui primeiro aba por aba, né, coluna por coluna, essa aqui seriam as colunas de trecho, AB, BC, lembrando que os trechos eu mudo quando eu tenho uma perda de vazão ou uma mudança de seção do meu duto, uma ampliação ou uma restrição na seção. A segunda coluna aqui eu trato da vazão. Aqui é vazão volumétrica, mas eu levo em consideração a massa de ar também. Depois eu falo um pouquinho sobre vazão mássica e vazão volumétrica. Aqui na coluna D eu tenho a largura do duto, na E eu tenho a altura do duto, então eu tenho 1.000 por 250 e 500 por 500, conforme o nosso exemplo aqui. A velocidade, ele já calcula, então eu tenho aqui ó, as células com essa cor cinza são valores calculados. E os inputs eu só jogo esses valores aqui, ó, vazão, largura e altura do duto, comprimento do duto, eu vou considerar aqui 1 metro, e 1 metro aqui também. Então a gente vai ter a perda de carga lá na frente. Razão de aspecto, ele já calcula para mim também, ó. Aqui eu fiz bem simples, mas caso eu tenha a altura maior que a minha largura, vale a mesma coisa, tá? Eu vou até inserir uma fórmula aqui para ele pegar sempre o maior e dividir pelo menor. Comprimento do duto, então eu imputei esses dados aqui, o meu cálculo ele já me dá o diâmetro hidráulico, o diâmetro equivalente também. Eu tenho outros cálculos aqui, depois eu mostro para vocês. Mas o que importa está aqui, né? Número de Reynolds, pressão, velocidade, você vê que as pressões de velocidade são a mesma. Mas o que impacta aqui, né, é o número de Reynolds, que vai trazer para a gente um ΔP. Deixa eu ver aqui, perda de carga, beleza, um ΔP diferente um do outro. Então, se eu jogo aqui, por exemplo, nesse trecho 8.500, com essa vazão, eu vou ter aqui 2,25 pascais de perda por metro linear. E eu vou ter também 0,23 milímetro de coluna d'água. Eu inseri essas duas unidades aqui, para que vocês consigam enxergar com mais clareza. Então, eu vou ter aqui... Opa, esse cálculo está errado aqui, deixa eu ver. Não, tá certo. Beleza. Tá, não é dividido ou multiplicado por 10, porque é 9,8 na verdade, beleza. Lembrando que eu tenho a rugosidade do material aqui, se eu mudo para 0,07, o meu cálculo também já muda. 0,05. Então você vê que a perda vai sendo computada menor conforme eu vou diminuindo a rugosidade do meu material. 0,09 é o que estava. Beleza, então materiais mais rugosos, né, com uma rugosidade superficial maior, eles vão tender a ter uma perda de carga maior também. Aqui, consequentemente, também eu tenho uma temperatura de 20 graus, que ele está pegando dados cruzados aqui dessa tabela e está me fornecendo aqui a densidade do ar. Se eu jogo, por exemplo, um ar com 10 graus, ele já muda a minha densidade e muda também todos os meus valores. Ó. Deixa eu voltar aqui para 20 graus. Ó, número de Reynolds, pressão, velocidade, tudo muda em função dessa informação aqui, né? Se eu tenho um ar um pouco mais pesado, com 10 graus, né, a minha densidade aumentou, a viscosidade dinâmica, enfim, isso com a mesma vazão volumétrica eu vou tender a ter uma perda de carga um pouco maior,
veja aqui, se eu insuflar com 0 graus, eu vou ter um total aqui de 4,2 pascais. Se eu insuflar com 30, 3,86, né? Lembrando que estamos comparando aqui para 1 metro de tubo. Mas conforme eu mostrei lá no estudo, se nós tivermos, por exemplo, vou insuflar aqui com 20 mesmo, o ar padrão. Se eu insuflo com 20 e considero aqui, sei lá, 50 metros de tubo, de duto, 50 mil, ó, você vê que eu tenho uma diferença razoável nos valores, se eu considero a razão de aspecto 4 ou 1. Eu pulei aqui de 112 pascais para 85, então é um aumento razoável. E se eu extrapolar isso aqui, ó, vamos supor que eu estou passando num local onde eu só consigo fazer 200 milímetros de duto. Olha o que acontece com os meus valores, principalmente a pressão e velocidade. Ó. Imagina que eu tenho lá, mesmo que eu 950 aqui, ó. Sei lá, na verdade, vou pegar aqui, 1050, para tentar manter a 1100. 1200, para tentar manter a velocidade próxima aqui, ó. Olha o que acontece. Eu tenho aqui quase que uma razão de 2 vezes mais perda de carga. Aqui 1250, estaria mais próximo aqui, né, para eu manter a mesma velocidade, a mesma pressão e velocidade. Ok, mas ainda assim, ó, no projeto eu garanti a velocidade aqui dentro dos parâmetros igual na outra seção. Só que você vê que a perda de carga ela é muito maior, né, em função desses outros parâmetros aqui. Então, uma dica que eu dou para você: tente construir planilhas assim de perda de carga. Pegue o Duct Design da Esri, comece a verificar esses valores aqui. Trate como se fosse um laboratório seu para você ver o que acontece com os valores, se você aumenta a rugosidade, se você diminui, enfim. Veja como é que se comporta o seu cálculo. Claro que tendo cuidado de fazer as fórmulas tudo direitinho, né? Você vai ter um excelente ambiente de trabalho aqui, conseguindo visualizar os resultados, conseguindo visualizar algumas situações, caso você aumente a perda de vazão, sei lá, se eu aumento aqui, olha que interessante também. Isso aqui para uma vazão de 8.500, vamos supor que sistemas de extração de pó, extração de particulados, a gente acaba tendo que trabalhar com velocidades muito altas, para que o pó, né, ele atinja ali uma temperatura mínima de arraste e não fique ali no interior do duto. Mas vamos supor que, por exemplo, eu vou aumentar a vazão, não vou mexer no duto não, 15 mil. Tem situações, ó, que a velocidade tem que estar de fato aqui entre 16 e 18 metros por segundo. E se você mantém esses parâmetros aqui mudando só a vazão, ó, a perda de carga ela já aumenta muita coisa. Ó, mais de 100 pascais, 10 milímetros de coluna d'água só em função da razão de aspecto. Beleza? Eu acho que ficou claro aqui esse conceito. Caso vocês tenham dificuldade em elaborar essa planilha aí, podem me mandar mensagem, eu mostro como é que faz. Eu não acho interessante encaminhar para vocês a planilha, porque é importante que vocês elaborem ela, e conforme vocês vão elaborando, vocês vão percebendo que vocês vão aprendendo também. É bem interessante. Numa outra aula eu posso mostrar aqui alguns conceitos básicos da planilha, mas é algo bem simples, tá? A ideia é você trabalhar com valores paramétricos, porque você consegue setar aqui, ó, vamos supor, temperatura de insuflação. Aqui ele saiu de 12 porque eu não tenho 12 aqui, mas se eu insuflar com 15, por exemplo, ele já faz aqui. Você pode melhorar também aqui essa coluna. Se eu insuflo com 15, eu tenho tal perda. Se eu insuflo com 20, é algo bem nível cientista mesmo, sabe? Você consegue ver os dados minuciosamente aqui, para você tomar decisões, né, no seu dia a dia de trabalho com mais certeza e mais assertividade. Eu acho que é bem interessante e vale o investimento do tempo aí estudando, elaborando essas planilhas. Bom, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro agora com os resultados.
Caso você tenha ficado com alguma dúvida ainda, por favor, comente aí. Se você gostou desse vídeo, pode curtir, compartilhar. É importante que você mantenha aí o compartilhamento, criando alguns comentários, curtindo os vídeos, não só esse, mas aqueles outros. E para que eu possa mapear também os assuntos mais relevantes, perda de carga é um assunto que eu já vi que o pessoal gosta muito de ouvir, tem muita procura, muitas dúvidas. Então eu vou procurar fazer mais conteúdos nesse sentido. Então é isso, aguardo você no próximo vídeo, até mais.